Olá, pessoal. Então, você já tem condições de fazer o primeiro trabalho da disciplina, né, que é relativo à propagação de erros ou de covariâncias, né? Então, o objetivo desse trabalho é usar um exemplo real mesmo, né, com dados reais, enfim, uma situação de campo real, para que vocês vejam a aplicação aí mais na parte prática mesmo. Então, eu vou comentar aqui com vocês o trabalho, vou fazer a leitura dele para buscar deixar o mais claro possível, né? E, claro, qualquer dúvida, vocês podem também procurar por e-mail ou nas reuniões aí online que a gente deve marcar e comentar. Esse trabalho pode ser realizado individual ou em duplas, né? Então, com base nos dados apresentados nas tabelas e no croquis do levantamento a seguir, calcular as coordenadas planimétricas no sistema UTM, então norte Nzão, este Ezão, altitude elipsoidal Hzinho, e os respectivos desvios padrões para os vértices 25, 26, 27, 31 e 32, sendo estes vértices de divisa de um imóvel urbano. Verificar se a precisão planimétrica resultante, precisão 2D horizontal ou sigma 2D, é melhor ou igual a mais ou menos 8 centímetros, né, 80 milímetros, né, em cada vértice de divisa. O último vértice de divisa, 32, deve ser determinado pela intersecção dos alinhamentos 25, 27 e 25, 31. Calcular o perímetro e a área do imóvel, bem como os respectivos desvios padrões. Por fim, verificar se o desvio padrão da área é inferior ou igual a 5% do seu valor, né? Conforme ali uma legislação nacional que nós temos no assunto. O levantamento foi realizado com uma estação total RUID, com precisão nominal linear de mais ou menos 2 milímetros mais 2 ppm, para medição com prisma, precisão nominal angular de mais ou menos 2 segundos, e compensador vertical de mais ou menos 1 segundo. Considere ainda a altura do instrumento nas estações S1 e A, então 1,475 metros, fator de deformação linear da região, considerando o efeito combinado do fator de redução ao nível do mar, FR, e o fator de deformação no sistema de projeção TMK. Então, KR, 1,0034374. Então, esse valor, você deve multiplicar a distância horizontal por esse valor, né, pelo KR, para ter a distância no plano UTM. Erro de centragem da estação total e dos prismas refletores. Então, para a estação 1,5 mm, para os prismas refletores 3,5 mm. Precisão da medição da altura do prisma e da medição da altura do instrumento, 2 mm. Aí vocês têm os dois vértices conhecidos, né, o S1 e o S2, suas coordenadas UTM norte e este, a altitude elipsoidal Hzinho, e as respectivas precisões, ou desvios padrões, ou sigmas, né, da componente norte, da este e da altitude elipsoidal Hzinho. Né, tudo em metros, né, nessa tabela. E depois vocês têm a caderneta de campo. A estação, ponto visado, tipo de ponto, se é relevante, posição da luneta, se foi na posição direta ou inversa, o valor da distância inclinada em metros, o valor da direção horizontal em graus, minutos e segundos, o valor da direção zenital em graus, minutos e segundos, e o valor da altura do prisma em metros. Notem que nos casos que a gente tem direta e inversa, vocês têm que calcular a média das leituras nas posições direta e inversa. No caso da direção horizontal, se o valor da inversa for maior do que na da direta, a gente subtrai 180 graus. Se ela for menor, a gente soma 180 graus, né? Que o objetivo é calcular a média sempre na posição direta, né? Então a inversa a gente tem que primeiro transformar para a leitura direta correspondente. Então se a inversa for maior que a direta, subtrai 180 graus. Se a inversa for menor que a direta, soma 180 graus no valor da inversa. E aí calcula a média. No caso da direção zenital, a gente simplesmente faz 360 graus menos o valor da inversa.
e aí a gente já tem o valor que seria na posição direta correspondente. Então, também, para calcular a direção zenital média, a gente faz o valor da direta mais 360 graus menos o valor da inversa, que a gente teria o valor correspondente na direta, dividido por 2, por exemplo. Né? Bom, essa é a planilha de campo, caderneta de campo. Esse é o exemplo da irradiação, né? Então, vocês viram tanto o exemplo da alocação na aula, que é semelhante, quanto aquele exemplo da propagação de erros na forma matricial, que era justamente relativo a uma irradiação. Inclusive, podem até utilizar aquele arquivo do Scilab se quiserem, fazendo claro as alterações correspondentes, né? Que é um outro exemplo aqui, é um outro exercício. Bom, a gente tem dois pontos de estação, né? O S1 e o ponto A. Então aqui a gente tem um croquis de campo, né, de como foi realizado o levantamento, com todos os pontos aí. No caso a gente vai calcular só os de divisa. E aqui um mapinha de situação, né. Então basicamente é um exemplo real, né, um levantamento que nós, com os alunos do IFSC realizamos, já faz alguns anos, né, para uma senhora carente, né, para levantar ali as divisas do seu imóvel. Basicamente, o ponto S1 e o ponto S2 foram determinados com GNSS, que são aqueles pontos conhecidos, né, fornecidos na tabela, em UTM. E o levantamento consistiu em primeiro instalar a estação total no S1, fazer a ré no S2 e lançar o próximo ponto de estação A lá em cima. Vocês vão ver que isso aqui é um morro. Aí a estação total foi no ponto A, com ré no S1, e foram determinados aí os vértices de divisa, né? O 31, o 25, o 27. O 26 foi apenas para conferência, né, para ver se de fato ele estava dentro desse alinhamento 25, 26, 27. O 32 não foi possível de ser levantado com estação total. Né? Então ele vai ser aquele vértice que a gente vai determinar virtualmente, considerando o alinhamento 25, 31 e o alinhamento 25, 27. Então se a gente fizer aqui regra do paralelogramo, enfim, é trazer essa reta paralela a essa e essa reta, trazer uma reta aqui paralela a essa, a gente consegue achar virtualmente a posição do 32. E aqui uma figurinha do Google Earth, só para se ter noção, né, da região do levantamento. Então, mais ou menos por aqui estava o ponto S1, o ponto S2 estava aqui na ponte, e aí o ponto A, ponto de estação lá em cima, né, então um terreno bem inclinado, e lá em cima uma vegetação bastante densa, né, no morro mesmo. Então, esse é o objetivo, né, trazer um exemplo real aí, né, para vocês. Tem uma sugestão de roteiro para resolução do trabalho. Vocês, obviamente, podem seguir ou não, né, contanto ali que realizem tudo o que foi solicitado. Mas, basicamente, utilizar os dados constantes nas tabelas para obter as coordenadas planimétricas UTM e este-norte do ponto de estação A e os respectivos desvios padrões, né, das coordenadas do ponto de estação A. Utilizar os dados constantes nas tabelas para obter as coordenadas planimétricas este-norte dos vértices de divisa do imóvel 25, 26, 27 e 31 e os respectivos desvios padrões dessas coordenadas, considerando que agora a estação é o ponto A, né, e não mais o S001. Depois, no item 3, determinar as coordenadas planimétricas UTM este-norte do quinto e último vértice de divisa virtual, 32, e os respectivos desvios padrões das suas coordenadas, utilizando os dados dos vértices 25, 27 e 31 na planilha propagação de erros, vértice inacessível, ou desenvolver a sua própria rotina de cálculo. Então aqui, se vocês quiserem, vocês já podem utilizar uma planilha Excel pronta, né? Vocês colocam as coordenadas x, y e as respectivas precisões, sigma x, sigma y, dos pontos 27, 25 e 31 e 26, né? E ele já fornece, no caso, a do 32. O 26 aqui não, nem necessitaria, né, na verdade. Mas ele já fornece, então, as coordenadas do 32 determinado virtualmente, né? Fazendo os prolongamentos dos alinhamentos 25, 31 e 25, 27, com as respectivas coordenadas, né?
respectivas precisões, desculpa. Então vocês podem utilizar essa planilha ou desenvolver a própria rotina de cálculo. Verificar se a precisão planimétrica resultante, sigma 2D, em cada vértice de divisa é melhor ou igual aos 8 centímetros estipulados, né? E com base nos resultados obtidos, fazer uma conclusão, consideração a respeito. Então, da onde são esses 8 centímetros? Né? Uma dissertação de mestrado desenvolvida ali na UFSC, que considera que se a precisão dos imóveis rurais, né, o limite artificial é de meio metro, então, seguindo os mesmos critérios, né, que o INCRA se baseou, para o imóvel urbano deveria ser, então, 8 centímetros, ou 80 milímetros. Em função das coordenadas planimétricas UTM dos 5 vértices de divisa, obter o perímetro e a área do imóvel. E aí, em função do desvio padrão das coordenadas planimétricas UTM dos 5 vértices de divisa, obter o desvio padrão do perímetro e o desvio padrão da área do imóvel. Então aqui novamente, né, vocês podem consultar ali o arquivo PDF de propagação de erros, que tem a propagação de erros relativa a esses casos também. Verificar se o desvio padrão da área é menor ou igual a 5% do valor total da área do imóvel. Então, fazer ali a comparação, né, e escrever alguma conclusão a respeito. Comentários gerais. Então, note que a precisão nominal linear do equipamento é relativa a uma leitura única, enquanto a precisão nominal angular do equipamento é relativa a uma série de leituras conjugadas, né, aquilo que a gente já viu na primeira aula. Além disso, os pontos visados possuem duas séries de leituras conjugadas ou apenas uma visada única. As equações contidas no documento ajustamento 1, formulário de propagação de erros, são apresentadas em um caso geral, válido para qualquer situação. Então, é só substituir o n adequado ali, 4 ou 1, enfim, em cada uma das equações. Entregar todos os cálculos desenvolvidos, planilhas eletrônicas, algoritmos computacionais, folhas de cálculo, etc., conforme o prazo estipulado. Que no caso dessa disciplina EAD é 14 de agosto. Então, nós estamos aí no final de maio, 14 de agosto. Vocês têm aí pelo menos 2 meses e meio, né, para desenvolver esse trabalho. E, claro, depois os outros 2 anteriores que vão ser passados posteriormente. Né? Então, claro, a sugestão já é adiantando esse assim que possível, né, para não deixar acumular lá no final. Mas 2 meses e meio é um prazo aí bastante razoável.